Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Que bom, né? Estarmos continuando aqui hoje com essas cartas do Apocalipse. Nós falamos no domingo passado, nós mostramos sobre a importância das cartas e também na introdução nós falamos do significado da existência dessas cartas, né, que elas são proféticas, que elas representam todas as igrejas de todos os tempos, que ela também, no sentido profético, ela representa épocas da igreja, né, cada uma da igreja retratando dentro da história desses 2000 anos de igreja. Então, cada carta que ali Jesus traz os problemas, as advertências, ou mesmo aquelas que ele só elogia. Então, cada uma dessas igrejas, elas retratam uma época da história. E também falamos que simboliza pessoalmente também a vida de cada um de nós, né? A vida de cada cristão, a vida de cada crente também é ali representada. E na medida que nós falarmos, então, fazendo a apresentação de cada igreja, o que acontece? Você pode se identificar com o problema, com o elogio, com a situação, com a advertência, prestar atenção na recompensa que Jesus promete a cada um, né? Nas advertências que são também dadas a cada igreja, a cada cristão que estiver porventura dentro daquela situação, daquela circunstância, para que ele possa então corrigir a sua rota, né? Corrigir o seu caminho antes que as consequências venham sobre ele. E hoje nós vamos continuar aqui então. Essas cartas elas seguem então um padrão. Que padrão? Elas vão está nas suas introduções, vocês vão encontrar aí no capítulo 2 e 3, que trata dessas cartas, que vai ter a saudação, a apresentação de Jesus, que está enviando as cartas. Depois é feito sempre sobre cada igreja uma avaliação da condição de cada igreja, o apelo, né, ao arrependimento ou a firmeza na fé, dependendo da circunstância de cada igreja, e a lembrança da recompensa divina ao que vencer. Então, ou seja, nós temos nessas cartas um esboço, tá? E que repete esse mesmo esquema desse esboço em cada uma das 7 cartas, tá? É um roteiro já bem conhecido dentro do Apocalipse, que visa trazer uma melhor memorização do ensino. Tá? E a primeira carta então é a carta escrita à igreja em Éfeso, e o significado de Éfeso é desejável. E o que nós temos dentro dessa carta? Hoje eu quero, além de estar fazendo a exposição de cada uma dessas cartas, eu proponho que nós façamos também aplicações, tá? Então nós temos nessa carta o elogio, que essa igreja ela rejeita o mal, ela persevera, ela tem paciência, né? E qual é a crítica? Abandonou o primeiro amor. Depois a orientação, pratique as obras que praticava no princípio. Eu quero que você já abra aí a sua Bíblia também, que hoje nós vamos acompanhar na Bíblia, tá? Capítulo 2, verso 1 a 7, nós vamos estar lendo. E depois a promessa, o direito de comer da árvore da vida. E essa é a orientação. Então nós vamos ver aí, na sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem a mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança,
Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do teu nome sofrestes, do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um padrão onde Jesus, através aqui de João, traz essas instruções, né, para cada uma das igrejas. Em Éfeso, a rejeitar o mal era aquilo que essa igreja fazia. Essa igreja que foi plantada por Paulo teve um grande trabalho ali na cidade de Éfeso. Depois, João também, no final da sua vida, ele residiu ali também na cidade de Éfeso, trabalhando esta igreja. E esta igreja, nós encontramos na própria carta que Paulo escreve a ela, que ela era uma igreja perseverante, ela era uma igreja amorosa, né? Tanto que a carta que Paulo escreve a essa igreja, direcionada a esta igreja, a epístola aos Efésios, é uma carta muito profunda, é uma carta muito teológica, né? Paulo elogia ali o amor que aquela igreja tinha, mas nós encontramos na carta duas sessões de oração que Paulo fez em intercessão por essa igreja, porque Paulo tinha uma grande preocupação com os irmãos da igreja na cidade de Éfeso, né? E exatamente nós podemos aqui perceber dentro da carta aos Efésios que essa igreja estava passando por conflitos. Essa igreja estava sofrendo alguns ataques, né, na sua fé, e a circunstância também que a igreja estava passando causava preocupação a Paulo. Por isso nós encontramos na carta aos Efésios, Paulo orando, Paulo pedindo para Deus abrir os olhos deles, né, dar direção. Ele tinha esse temor. E o que acontece? Nós vemos então que quando nós chegamos no Apocalipse, aquilo que Paulo temia aconteceu. Essa igreja que era tão amorosa, essa igreja que tinha perseverança, né, que tinha paciência, eles perderam isso, né? Outras circunstâncias adentraram a igreja e mudaram o sentimento daqueles irmãos. Por isso então, aqui em Apocalipse nós encontramos esta carta dizendo que a crítica é que eles abandonaram o primeiro amor, ou seja, abandonou aquele princípio cristão, abandonou aquela vocação primária que eles tiveram, né, ao encontrar com o Senhor. E a aplicação, nós podemos ver isso também na vida cotidiana de muitas igrejas, na história. Se nós lermos, nós vamos ver isso. Na vida cotidiana nossa também, que as circunstâncias à nossa volta, elas vêm e muitas vezes nos abate, muitas vezes vêm para nos desanimar, vêm para nos esfriar o amor que nós temos pela causa, né? Pela causa do Senhor, pela igreja, pela obra. Então, a aplicação aqui desta carta é exatamente isso, para que cada cristão, cada crente reveja a sua motivação no momento em que está, porque a fé, como na igreja aqui em Éfeso, no início ela é algo novo, né? Nós chamamos até de primeiro amor, né? Primeiro amor. Eu costumo dizer que Jesus não é o primeiro amor, Jesus tem que ser o único amor, né? E com o tempo isso vem sobre nós. E essa mesma luta que essa igreja aqui em Éfeso passou, cada um de nós vamos passar, todos nós vamos passar. E
essas instruções aqui da carta servem para nos orientar, para nos dar direção, né? Você consultar, como Jesus diz aqui para eles, né? A orientação: pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, quantas coisas na nossa vida que no início da nossa fé nós fazemos com devoção, nós fazemos com dedicação, nós fazemos com sinceridade, né? Mas com o decorrer do tempo, coisas indevidas podem ser acrescentadas em nós e pode distorcer a nossa visão de Deus, distorcer a nossa visão da salvação, distorcer a nossa visão do que de fato é ser cristão e do que de fato é ser igreja, né? Aqui Jesus diz que eles rejeitam o mal, perseveram e têm paciência, mas abandonou o primeiro amor. Significa que tem algumas atividades que nós fazemos, ou algo que está na nossa vida, que tem precedência a outros, né? É muito melhor nós, então, fazendo aqui uma comparação, nós não termos determinadas virtudes, mas não perder aquele primeiro amor, não perder aquele vínculo daquela aliança com o Senhor, né? Que talvez nós poderíamos dizer que ficaríamos um cristão, um crente, uma igreja que se desvia do propósito, ao invés de ganhar almas, ao invés de edificar, né? Tem outros propósitos, de ficar rica, de crescer tanto, de fazer tantas coisas. Então essa é a advertência que a carta aos Efésios nos dá. E qual é a promessa? O direito de comer da árvore da vida, ou seja, de retornar uma espécie do paraíso, de voltar àquele lugar de ter um encontro com Deus, de participar dessa árvore da vida. É a recompensa, né? Então aqui a mensagem é: tome cuidado. Vamos seguir. Éfeso era a capital da região que recebeu Paulo, Timóteo, João e outros cristãos influentes. A igreja rejeitava falsas doutrinas e não desanimava na perseguição, mas seu amor estava esfriando. Muitas vezes isso pode acontecer conosco, irmãos. Nós somos rígidos na leitura da Bíblia, nós somos frequentes nos cultos na igreja, nós participamos das atividades, mas parecendo como que zumbi, não tem amor, não tem desejo de amar, né? E aqui é claro, perseguição veio sobre esta igreja, e essas circunstâncias vêm também sobre nós. Nós estamos sob ataque do inimigo, para que esses predicados, né, essas qualidades do verdadeiro cristão venham a ser abafado em nós, porque uma igreja que perde o foco, um cristão que perde o foco, ele faz muitas outras coisas, menos agradar a Deus. Ele agrada a si mesmo, ele agrada outras pessoas, mas ele não agrada a Deus, porque ele perdeu aquele amor puro e verdadeiro, e essa igreja estava passando por isso. A igreja precisava então voltar às suas raízes e focar no primeiro amor. É o que nós chamamos hoje, né, de restauração. É o que a igreja faz, chamado restauração. Momento em onde nós vamos fazer uma reflexão. Isso é muito importante, que o ativismo religioso, ele é prejudicial. E muitas vezes nós incorremos nisso, né, adentramos nesse ativismo religioso por muitas necessidades da igreja, de correr, de pastorear, de pregar, de visitar, um monte de coisa, e nós vamos esquecendo o essencial, né? Às vezes eu quero estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da família, e um monte de coisa, cada um dentro da sua circunstância, que pode esfriar este amor. E como a igreja era, está aí em Efésios, né, na epístola, que diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui nós vemos exatamente
Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, corroborando aqui com o que João escreve, que eles tinham muito amor, que eles eram crentes fervorosos, que eles eram perseverantes, né? Aqui Paulo está num tempo bem mais anterior, escrevendo a esta carta, anterior a João. E a conclusão: existem muitas igrejas firmes e estabelecidas que fazem um ótimo trabalho. Uma igreja unida consegue superar as dificuldades. No entanto, a igreja precisa buscar sempre mais do amor de Deus para não entrar em decadência, né? Porque, por exemplo, a própria atividade de pregar, a própria atividade de ensinar, a própria atividade ministerial, ela não diz que eu sou um bom cristão. É isso que a carta está dizendo. Vocês têm perseverança, têm obra, têm isso, têm aquilo, mas não é isso que Deus espera dos seus filhos. Deus espera dos seus filhos semelhança a Ele, né? Semelhança ao que Jesus fez, que tem essas qualidades. Vamos prosseguir. A segunda igreja, Esmirna. Segue aí para frente, o capítulo 2, ainda verso 8 agora. E diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então nós temos nessa igreja o elogio, ele suporta o sofrimento com graça. Crítica nenhuma. Essa igreja não tem nenhuma crítica. Orientação: seja fiel até a morte. E a promessa: a coroa da vida. Então aqui nós encontramos o oposto da igreja de Éfeso, né? Uma igreja que se dizia pobre, mas aqui João diz: mas tu és rico. Uma igreja que, olhando pela circunstância à sua volta, não tinha nenhuma aparência, mas ela não perdeu o amor que é cobrado em Éfeso. Ela não perdeu a firmeza, a visão espiritual, né? A direção de Deus para a sua vida. Então esta igreja é uma igreja que serve de modelo para nós. Perseverar na tribulação, perseverar nas batalhas, perseverar nas dificuldades. Diz assim: os membros da igreja de Esmirna eram pobres, excluídos e perseguidos. Alguns até foram lançados na prisão por causa da sua fé, mas Deus estava com eles. E a aparência exterior, a aparência que o mundo quer que nós tenhamos de uma pessoa bem-sucedida, essa visão não é a visão bíblica. Não é a visão bíblica, né? A visão bíblica é que nós sejamos fiéis a Deus, em detrimento às tribulações, aos problemas, né? Por isso que o estudo dessas cartas é muito importante, porque nós vamos nos identificar com algumas destas mensagens, né? Será que você tem passado por isso, pela igreja de Esmirna, mas permanecido fiel, permanecido firme? Quantas tribulações vieram sobre a sua vida? Quantas dificuldades o cristão passa, o crente passa? Uma igreja, no seu quase total, passa. Por quê? Porque o inimigo ataca. Porque o diabo não quer ver a prosperidade, o avanço da obra de Deus, né? O crescimento espiritual nosso, de ninguém. Então essas são mensagens de esperança para nós. Muitas igrejas pelo mundo sofrem perseguição e são excluídas da sociedade por sua fé, mas Deus está do nosso lado para nos dar força, e mesmo se perdermos a vida, Ele vai nos recompensar com a vida eterna.
Então ele diz aqui para esta igreja: você é perseguida, você está sofrendo tribulação, você pensa que você é pobre, mas eu digo que tu és rica. E ele diz: persevera. Uma observação aqui também, que nós podemos ver nesta carta a Esmirna, é que, quando diz assim no versículo 10, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nós não vemos aqui uma promessa de livrar a igreja, de livrar os cristãos, e muitas vezes isso também acontece na nossa vida, na nossa caminhada. Nós ficamos assim: poxa vida, mas eu estou servindo a Deus com fidelidade, com dignidade, por que o diabo está me atacando? A carta aqui responde, provação, a igreja estava sendo provada. O que a Bíblia nos diz, isso pegando em Tiago, diz que Deus ele não tenta ninguém, mas ele prova. E a provação que Deus envia sobre nossas vidas, ela tem a finalidade de nos aprovar, de nos fazer perseverante. Então, quando a tribulação vier na sua vida, lembre da igreja de Esmirna, lembra o que eles estavam passando. E Jesus diz aqui: ser fiel até a morte. Claro, que nós temos todo o direito de orar e pedir misericórdia, e pedir que tira, e pedir que afaste, mas lembrar que se vier, por quê, irmãos? Porque uma coisa que a Bíblia nos ensina, e que muitas vezes nós ignoramos, nós pensamos que essas coisas que acontecem conosco não tem a aprovação de Deus. Tem, todas elas. A Bíblia diz que tudo para acontecer a nossa vida tem que passar pela permissão de Deus. Aqui o diabo iria tentar, mas quem permitiu? Deus. Então, se Deus permitir, é porque tem um objetivo. É muita coisa para nós seguir. Terceira igreja, de Pérgamo, que vai do 12 ao 17, eu quero ler aí com vocês. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negastes a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui nós temos o elogio: mantém a fé em Cristo. A crítica: tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. A orientação: arrepende-se. E a promessa: o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Essa carta ela traz aqui, quando ela fala, essa carta de Pérgamo, a doutrina de Balaão, que quem conhece lá no Antigo Testamento é quando Balaão, ele não conseguindo amaldiçoar Israel, não conseguindo, o rei Balaque pede ele para que ele lançasse uma maldição sobre Israel, sobre o povo de Israel, que estava caminhando para entrar na terra de Canaã. Ele não podendo fazer isso, o que ele faz? Ele vai para Balaque e diz: olha, esse povo, eles servem um Deus zeloso, um Deus que tem um cuidado muito singular. Então, o que vocês vão fazer? Você vai ensinar eles, vai enviar mulheres para poder persuadir
os homens para que eles cometam prostituição, tanto a prostituição física quanto a prostituição espiritual. Então, o que Balaão fez? Ele ensinou isso, e Balaque fez, e Israel caiu em pecado. E isso se perpetuou como uma doutrina, ou seja, quando o inimigo não consegue te amaldiçoar, te atacar, o que ele vai fazer? Ele vai usar outras estratégias. E aqui, nessa igreja, está dizendo que lá eles toleravam, né? Todavia, algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Então, ou seja, Deus, Ele está de olho no seu povo, Ele está de olho na sua igreja, Ele está olhando, Ele está percebendo tudo que possa acontecer, né? Qualquer desvio doutrinário, qualquer desvio do caminho dele. Se nós não observarmos na palavra de Deus, nós não vamos ficar sabendo. Por isso que as escrituras ficaram para nos orientar, né? E aqui especialmente sobre essas igrejas. Pérgamo era uma cidade com cultura, mas também muita idolatria. Nós não vamos entrar aqui, eu não coloquei sobre propriamente a região histórica, geográfica, porque senão toma muito tempo. Mas se você pesquisar, você vai perceber que cada igreja ela tem a sua situação peculiar. E aquela situação peculiar é que exatamente vai brotar os problemas daquela cidade, daquela localidade, para alcançar a igreja. Por exemplo, nós estamos aqui em Trindade, uma cidade idólatra, né? Uma cidade que tem, por exemplo, a festa, que atrai bilhões de pessoas para cá, e que tudo isso nós estamos aqui. E quem é da igreja há muitos anos, lembram e sabe até hoje quanto desses problemas que são falados, são dizidos, por causa dessa situação peculiar em que nós como igreja estamos nessa cidade, né? Quantos anos para trás nós lembramos de pastores, de tantas brigas de pastores que proibiam os membros de ir na festa. Quem lembra disso? De participar das festas aqui em Trindade. Não pode, é pecado. Aí o outro dizia, não, você não está indo adorar o santo, você vai comprar alguma coisa. E tanto, eu nem sei se falam isso mais hoje aqui, eu fiquei um tempo fora, né? Mas essa conversa tinha muito. E qual era o problema peculiar? De fato, muitos crentes nem vinham na igreja, nem vinham nos cultos, nas atividades, porque estavam passeando, né? Iam curtir a festa. Então, ou seja, uma situação peculiar. Então, as igrejas aqui de Apocalipse, também os problemas que tinha à sua volta, era aquilo que atingia a própria igreja. Diz aí ainda, um dos membros da igreja foi morto, mas a igreja não desistiu. Mas algumas pessoas na igreja seguiam a seita dos nicolaítas, participando de rituais idólatras e imoralidade sexual. Eu não aprofundei aqui na doutrina do nicolaíta, mas eu vou destacar para você. A doutrina dos nicolaítas, dizem alguns, que era mais ou menos as pessoas mais dominantes da igreja, as pessoas mais abastadas, mais ricas, tá? E tinham ensinamentos distorcidos daquilo que a igreja realmente tinha como orientação para praticar, né? Era mais místico, eram mais liberais, era voltado mais para... Não era exatamente o gnosticismo, que era uma religião, uma filosofia chamada filosofia de mistério, uma filosofia onde dizia que você não precisava praticar o que os cristãos praticavam, como orações e etc. Não, você poderia, através da razão, conseguir ter a sua comunhão com Deus, e a parte do seu corpo, a parte material, parte matéria, não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, que isso não atinge o seu espírito, né? Então, ou seja,
aí poderia prostituir, poderia se embriagar, poderia se envolver com todas as orgias da cidade. Então, os nicolaítas, eles trabalham mais para esta situação, e causava divisão dentro da igreja, né? Que é o problema que sempre existiu e existe também, que é chamado as personalidades que adentram a igreja, mas não se convertem ao Senhor. Então as personalidades, o que elas começam a fazer? Elas começam a querer impor sobre a igreja. Então começa a impor sobre a liderança, e começa a discordar da maneira que a Bíblia ensina, e começa a criar outras formas de ensino, tá? E isso é errado, né? Os ataques de Satanás podem vir de fora e pode vir também de dentro da igreja. Veja que esses problemas aqui estavam aonde? Dentro da igreja. As pessoas que se levantavam dentro da igreja e começavam, né, a causar essas situações. A perseguição convida a renunciar à fé, mas a igreja precisa ficar firme. A difusão de doutrinas erradas também ameaça a igreja. E para combater o problema, a igreja precisa conhecer a verdade que está na Bíblia. Aqui é o X da questão, né? A raiz aonde está, para que nós possamos estar firmes. As igrejas eram combatidas, invadidas por heresias, por ensinos heréticos, ensinos contrários. E um parêntese aqui, irmãos, que ensinos heréticos não precisa ser uma coisa escabrosa, uma coisa violenta. Não, pode ser muito sutil, pode ser algo bem suave, pode ser algo que você goste, que você agrade, que eu agrado, que eu olho e digo assim, olha, isso é muito bom, eu preciso fazer. Por exemplo, quando nós falamos em nome do amor, em nome do nosso amor, nós queremos abrir muitas exceções. Em nome do nosso amor, nós queremos abraçar muita coisa. Mas as instruções aqui da igreja, das cartas às igrejas, não diz isso. Então, nós precisamos, como igreja, como cristão, não criar as nossas filosofias cristãs. Eu crio o meu estilo. Não, para mim, já teve crente que falou para mim, falou assim, ó, eu sou crente, mas é assim, eu que decido a minha vida. Eu vou na igreja o dia que eu quero, eu não preciso disso. Eu vou na igreja para adorar a Deus, Deus está em todo lugar, né? Não tem isso não, eu sigo a minha vida tranquilo. Muitas pessoas andam fazendo isso. Então, o que essas pessoas não têm? Submissão. Né? E se existe um lugar, irmãos, aonde corrige o cristão, chama-se igreja. Se existe um lugar aonde nós somos corrigidos e somos ensinados, é na igreja. Uma pessoa que anda a esmo, que anda sozinha, uma pessoa que deliberadamente ela não quer se submeter a ninguém, ela está fadada ao fracasso, a naufragar na fé. É isso que essa igreja aqui estava prestes a acontecer. Por quê? Porque estava abrindo as portas, né? Os cristãos abraçando essas heresias, esses ensinamentos. E para combater isso, o que nós precisamos? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Conclui, no verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se tem uma coisa que todos, né, tememos, que todos nem queremos que passe perto de nós, é a chamada morte. Ela virá, mas que seja o mais longe possível, né? Mas o que acontece? Ela virá. Agora, o pior, a coisa mais trágica, quando nós nos depararmos com a morte física, que vai chegar a nós,
Não é a própria morte física, mas é o estado em que nós estivermos, né? A situação espiritual em que nós estivermos. Qual é a nossa comunhão nesse momento com Deus? Qual é a nossa fé de fato, né? Nós estamos nessa comunhão. Por isso as advertências são muitas. E por mais, irmãos, que eu olhe para você, que os pastores olham, que nós convivemos, que você olhe para mim, ninguém de nós temos condições de dizer quem é salvo, só Deus. E a outra pessoa é você. Se você tem a Deus de verdade, se você sabe o temor de Deus no seu coração, se você de fato reconhece Ele como Senhor, então só você sabe lá na essência. Por isso a Bíblia diz, não, para nós não dizermos quem subirás ao céu, nem quem descerás ao inferno. Porque se nós fizermos isso, nós estamos julgando. E esse julgamento pertencerá a quem? A Deus. Amém? A quarta igreja, que está aí no capítulo 2 ainda, versículo 18 a 29, que diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, a lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então nós temos aí o elogio, amor, fé, serviço e perseverança. A crítica tolera o culto, a idolatria e imoralidade. Aqui, por exemplo, nós não tem como nós dizermos de fato o que era a idolatria. É adorar outro Deus que não o Deus verdadeiro. Então, qualquer outra coisa, tá? Poderia ser culto a César, as divindades romanas, gregas e etc. Mas eles tinham amor. Significa, irmãos, que embora esta igreja tenha esta ala de pessoas que estavam nesse caminho errado, mas aqui Jesus diz que tem uma parte que não se contaminaram. Nós vamos encontrar isso, né, dentro da igreja, dentro dos movimentos cristãos, aqueles que de fato estão servindo ao Senhor. Mas tem esses que têm amor, que têm fé, têm serviço, têm perseverança, mas não têm discernimento. Não tem discernimento. Por isso, o que acontece? Tolera o culto, a idolatria e a imoralidade. Aí está Jezabel. Jezabel aqui também é uma figura lá do Antigo Testamento. A rainha Jezabel, que era sacerdotisa do culto a Baal, né? Lembra do episódio dela, juntamente com o profeta Elias, que ela quase fez Israel totalmente entrar na idolatria e na imoralidade, porque ela sendo a rainha, né, o rei fez aquilo que não deveria fazer, casou com uma pessoa que não era ali de Israel, então foi introduzido o culto a Baal, e essa doutrina, o que Jezabel ensinou naquela época,
virou como que uma doutrina, e aqui em Apocalipse já é como que uma influência maligna, não está mais tratando exatamente da pessoa de Jezabel, mas o ensino que ela tinha, o ensino que ela perpetuou ali, ou perpetrou ali, veio atingindo muitas pessoas, né? Imoralidade sexual, idolatria, desviar o povo de Deus. Agora, pensa bem, irmãos, nós encontramos essas advertências aqui nas cartas do Apocalipse. Apocalipse, que é um livro de revelação, um livro lá do final, que registra os acontecimentos, no momento que nós vamos estar finalizando a nossa carreira aqui na terra, né? Traz essa advertência: toleras aí esta Jezabel, essa profetiza, esta mulher profetiza com seu ensino de engano. Por isso, irmãos, é muito perigoso ensinar, é muito cauteloso, nós temos que ter muita prudência. Nós não podemos ensinar de intuição, não podemos ensinar de achismo, nós não podemos ensinar de forma que eu não tenho certeza que o Senhor ensinou, que a palavra de Deus admite. Era isso que essa igreja estava passando, eles estavam lá tolerando, né? Por quê? E quando tolera, ou é conivente, ou não conhece, ou não sabe. Então isso é muito perigoso para as nossas vidas, tá? A melhor coisa que eu sempre recomendo, irmãos, conheça a Bíblia, estude. Agora, é fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas se você está na igreja, a igreja ela existe exatamente para isso, né? Os pastores que já caminharam um pouco mais, que já têm mais experiência. E se você não conseguir, não achar uma resposta em tempo, não tome decisões precipitadas, porque está em jogo a sua vida espiritual, está em jogo a sua carreira cristã, né? Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que não têm esse cuidado, e fazem aplicações totalmente fora do contexto, e é isso aqui que essa doutrina está ensinando, essa carta está nos ensinando, para nós termos esse cuidado, né? O juízo seria então iminente, e ele diz: mantenha a fé, e a promessa, autoridade sobre as nações, e a estrela da manhã. Aqui a autoridade sobre as nações está ligada com o arrebatamento, que quem for fiel, que estiver firme com o Senhor, na aliança, irmão, não é assim. Quando a gente fala assim, tem gente que às vezes pode pensar que o que é fiel é aquele que ora todo dia, vai para o monte, que separa, que não falta um culto. Não, irmão, é quem entrou na aliança com o Senhor, é quem de fato nasceu de novo, é quem de fato recebeu Cristo na sua vida. E aqui então, esses que subirem no arrebatamento, eles irão governar as nações com Cristo. Cristo dará esse direito a esta igreja do arrebatamento, amém? A igreja estava então crescendo em fé e boas obras, mas enfrentava um grande problema, os ensinamentos de Jezabel. E essa falsa profetisa estava levando crentes a cometer imoralidade sexual e a participar de idolatria. Deus avisou que ele iria trazer castigo, né? O castigo viria a ela, a esta pessoa que ensinavam, né? E também aos seus seguidores, aqueles que estavam seguindo também a doutrina de Jezabel. Diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Lembre também, irmãos, que a maioria das vezes que nós encontramos a palavra imoralidade sexual, muitas vezes, tá? Você precisa olhar o contexto, que ela pode estar falando de prostituição espiritual, tá? Mas pode também, de fato, sim, estar, principalmente nesse contexto, dentro de relações ilícitas, relações sexuais ilícitas mesmo, tá? Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então sempre nós temos
a chance do arrependimento, né? E novamente temos aqui um aviso contra falsos ensinamentos dentro da igreja. É muito importante analisar tudo à luz da Bíblia, para identificar mentiras e rejeitá-las. Deus pune quem desvia o seu povo. Aqui nessa circunstância aqui, exatamente, todas as pessoas, todas heresia, todos os ensinamentos contrários, com finalidade de desviar o povo de Deus, irmãos, não passará impune. Não passará. Deus, Ele garante que Ele vai zelar do seu povo. Vamos andar rápido aqui para nós terminarmos. Igreja de Sardes, capítulo 3 agora, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, obedeça-lhes e arrepende-te, mas se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui então, nessa quinta igreja, alguns guardaram a fé, a igreja era morta. Veja que coisa mais terrível, né? É receber esta crítica, dizer que estamos mortos. A última igreja vai dizer que está fria, que está morna, né? Arrependa-se, fortaleça o que resta, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. A igreja de Sardes parecia estar bem, mas na verdade não estava agradando a Deus. Ela precisava urgentemente de salvar o pouco que restava de seu ministério antes que tudo se perdesse, né? E conclui: algumas igrejas aparentam estar bem, mas por dentro estão morrendo. Toda igreja precisa tomar cuidado com suas motivações. Tá? E aqui lembrando, né, mais uma vez, quando nós falamos toda a igreja, significa toda pessoa. Toda pessoa. Quais são as suas motivações de servir a Deus, de andar com Deus, de estar na igreja? Todos nós. E às vezes, irmãos, nós temos, como todos eles, esse mal que acompanha nós. Nós acharmos que somos fortes o suficiente, que somos bons, que somos espirituais, que somos inabaláveis, tá? É esses que mais caem. É esse que é o maior perigo. A igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não vai receber também crítica. Diz aí no capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, persevera na fé. Crítica nenhuma. Aqui, se você lembrar da aula passada, eu até
fiz aqui o material, irmão, um esboço, só das 7 igrejas. Passei para o Célia, vai estar depois organizando um material maior, mas se alguém quiser, eu fiz aqui, se vocês quiserem dividir e tal, só das 7 igrejas, para você lembrar que essa igreja aqui é o período anterior a esse que nós estamos vivendo, é o período da igreja missionária, é o período da igreja que se despertou para fazer a obra, que se expandiu e ganhou o mundo, tá? A orientação, retenha o que tenhas, que é a fé, ou seja, mantenha, perseverante, a promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. A igreja era então perseguida, mas não desistia. Embora tivesse pouca força, Deus tinha aberto a porta para a igreja agir contra todas as expectativas. No período ali depois do iluminismo, período de 1700 para trás, 1800, houve uma grande perseguição sobre a igreja, né? Esse período é chamado de racionalismo, é um período em que a filosofia entrou nas igrejas, irmão, principalmente na Europa, que para cá ainda não tinha nem protestante, estava começando a chegar, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, e que esfriou a igreja, e que quase matou os pastores. Mas o que eles fizeram? Eles deixaram tudo lá, pegaram a fé que eles tinham e foram para as missões. Aí então é que nascem as missões, que começam a expandir, nasce a Igreja de Deus em 1886, nasce a 1910 a Assembleia de Deus. Muitos missionários se expandem pelo mundo inteiro, irmão, levando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham esta fé, e aqui diz que Deus abriu uma porta para eles, e eles foram então fazer a obra de Deus, e se esquivaram desse esfriamento que o mundo secular estava colocando sobre a igreja. E conclui, uma igreja que não precisa ser grande, influente e nem cheia de talentos para fazer a diferença, apenas precisa estar firme em Jesus. Podemos ser fracos, mas Deus é a nossa força. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou correndo mais do que uma metralhadora aqui, né? Como sempre, né? Mas eu vou concluir. Tenha paciência, né? Como Jesus disse aqui. Vamos lá, 7ª igreja. Essa é a pior. Laodiceia, que significa governo do povo. Tá? Do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então o que nós temos aqui? Elogio nenhum a esta igreja, que representa a igreja da atualidade, tá? Seguindo as eras da igreja. Críticas, eles eram indiferentes, né? A orientação, seja diligente, arrepende-se. A promessa, o direito de se assentar-se com Cristo no seu trono. Irmãos, hoje o que mais acontece, e por várias circunstâncias, é indiferença. Crentes que passam por batalhas, por dificuldades, que passam por lutas, mas não perseveram, não buscam ajuda, tá? Não consegue se entregar para Deus, não aceita conselho, então ele fica uma pessoa, como o texto aqui diz, morna. Ela nem diz que é desviada, não diz que está no mundo, mas também não confessa que está na igreja e não participa, não se envolve.
É aquela pessoa, irmão, nós nos tornamos aquela pessoa indiferente. Tá? Tem as atividades, não participo, tem convocações, não participo, tem a Bíblia em casa, não leio, tem momento para orar, não ora, tem um culto para ir, não vai, não se envolve. Jesus diz então, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Né? Essa parte também tem uma parte geográfica, que ali a cidade tinha fontes de águas morna, que era mais em cima, e quando a água chegava lá, já era uma água morna, né? Então, por isso que há também essa analogia. E esta igreja, irmãos, segundo a divisão das eras, representa a igreja de hoje, aonde o povo é que manda, não é Deus. Por isso é chamado governo do povo, uma igreja que iria passar por esses momentos. Segundo os estudiosos, nesse último período nós temos as duas igrejas, nós temos a Filadélfia e temos a Laodiceia. Dentro das igrejas você tem pessoas frias, tá? Mornas, e você tem pessoas fiéis, né? Graças a Deus, né? Que batalham, que lutam para vencer. A igreja tinha se tornado materialista e se esquecido de Deus. Ela tinha se tornado como a água da cidade, suja e ruim. E a conclusão, a riqueza pode cegar. Dependemos de Deus em todo o tempo. Quando uma igreja se perde na ganância e no materialismo, ela se degrada. Mas Deus quer limpar e restaurar os seus filhos. Amém? Aqui no capítulo 3, no verso 20, é que esse texto aqui, que diz assim, eis que estou à porta e bato, ele está à porta e batendo aonde, irmão? Da igreja, do crente. Nós às vezes pegamos esse versículo isolado do contexto dele. A palavra está dirigida para a igreja, dizendo que dentro da igreja tem pessoas com a porta da sua vida fechada, e Deus não entra, a palavra não entra, o Espírito Santo não entra, e Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui, estou batendo, se alguém abrir, eu vou entrar. Então, não é uma palavra para evangelizar, batendo na porta de quem não é crente, não. Quem não é crente, Jesus está chamando para ser salvo, Jesus está trazendo para eles uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, mas Jesus não quer entrar para ceiar com eles, Jesus quer entrar para ceiar conosco, amém, irmãos? Com nós que estamos participando com Ele, somos participantes da mesa, mas Ele fala para nós, eu estou batendo. Será que você está abrindo para mim entrar? Será que você está deixando a minha palavra entrar, o meu espírito entrar, falar com você? Porque acontece isso, né? O que essa igreja aqui diz para nós hoje é que muitas coisas de Deus nos são ditas, mas que não entram na nossa vida, porque a porta está fechada. E o que significa então nós pegarmos, né? É nós abrirmos o coração, aceitarmos a correção, aceitarmos a direção de Deus na nossa vida, de fato entender que eu não posso guiar a minha vida. Quem tem que guiar a minha vida é o Espírito Santo de Deus, amém? É Deus que tem que nos guiar, é Deus que tem que guiar a igreja. Por isso essa advertência, as 7 cartas, né, as observações, os cuidados que Deus tem, o zelo que Ele tem para com a sua igreja. Terminando, o Apocalipse então ele é um convite para se conhecer mais a Cristo, testemunhar dele ao mundo e estar preparado para a sua vinda. Temos na Bíblia Sagrada a preciosa revelação do Pai e tudo o que precisamos saber sobre os tempos finais, ok? Encerramos aqui. Eu quero pedir desculpa pelo tempo, viu, irmão? Passei aqui uns 10 minutos, tá? Mas dizendo para vocês, não perca a paciência, tá? Não perca a paciência, tenha ânimo, tenha perseverança, irmãos. Eu falo aqui, acredito que em nome do pastor Célio também, bispo Quirino, sabe da importância, irmãos, do ensino bíblico, da perseverança nossa em conhecer a palavra, das advertências que nos vêm e como nós podemos falhar quando nós não deixamos Deus agir na nossa vida, amém? Eu quero hoje fazer até algo diferente, eu quero pedir aqui a permissão e eu quero orar. Vamos colocar de pé?
Antes de eu voltar a palavra aqui ao Célio, eu quero fazer uma oração. Porque mesmo ensinando, irmãos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de oração, nós precisamos de intercessão. Mesmo que você é crente há muitos anos, você precisa continuar perseverando, precisa da ajuda do Senhor, amém? Feche os teus olhos aí agora. Pai Santo, nesta hora, meu Deus, eu me coloco, meu Pai, diante da igreja do Senhor, junto com o teu povo, ó Pai, dizendo e confessando ao Senhor que eu preciso dos teus conselhos na minha vida, meu Pai. Eu preciso das tuas palavras, meu Pai, me ensinando, me guiando. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, se há, meu Deus amado, caminhos, ó Pai amado, ruins em nós, se há caminhos indiferentes, se há, ó meu Deus, um coração, meu Pai, que está se afastando do Senhor, um coração fechado, meu Pai, trabalhe nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a perseverar. Pai, nós recebemos, ó Deus amado, as exortações da tua igreja, nós recebemos também os elogios, ó Pai, e nós pedimos ajuda, meu Deus, para nos arrepender, para que a nossa vida, meu Pai, retome o caminho, ó Pai do Senhor, retome o caminho da santidade, da perseverança, ó Pai, do amor, em nome de Jesus, ó Pai, do fervor no nosso espírito, ó Pai, da paixão, meu Pai, pelo teu reino. É o que eu te peço nesta manhã, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, abençoa, meu Deus amado, a cada um, abençoa esta igreja, abençoa toda a liderança, meu Pai amado, e nos capacita, nos unja e tenha misericórdia de nós, ó Pai, o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Obrigado, pastor.